Quais foram as impressões então desta reunião? Nós quisemos hoje, passam 5 meses da tragédia de Pedrógão, poder reunir com a Associação de Vítimas e perceber como é que as respostas estão a ser dadas no terreno por quem tem a responsabilidade de as dar. E digo-lhe com muita franqueza que não saio nada animado desta reunião e creio que nenhum dos meus colegas que comigo estiveram nela sairão. Em primeiro lugar, há uma necessidade muito urgente de dar resposta do ponto de vista de apoio psicológico, mas apoio psicológico especializado do ponto de vista do trauma que estas pessoas passaram, aos familiares das vítimas e às populações que assistiram a toda esta tragédia. E há uma total descoordenação no terreno. Hoje, quem precisa de apoio psicológico, se entender que precisa, e normalmente as pessoas que o precisam não o procuram, infelizmente, tem que se dirigir ao centro de saúde. Quando aquilo que devia estar a acontecer era que no terreno houvesse um levantamento das pessoas que carecem desse apoio para que lhes possa ser possível ultrapassar este trauma, e isso não está a acontecer. Esta é uma preocupação que eu queria transmitir porque é a primeira de todas, é a pessoa humana, é a necessidade que o Estado tem que acorrer de poder ajudar estas pessoas a superar um trauma que aconteceu por responsabilidade do Estado. E essa era a minha primeira nota que vos queria deixar. A segunda é, eu não diria tanto em jeito de indignação, mas de interpelação ao Governo. Queria aproveitar a oportunidade de estar aqui hoje convosco para também instigar-vos a fazer essa pergunta e esse trabalho, que creio que é uma pergunta que o país deve ter resposta. Quantos cêntimos do Estado já foi colocado na recuperação de uma casa das vítimas da tragédia de Pedrógão? A pergunta é muito clara. Quantos cêntimos do Estado foram colocados para a recuperação de uma parede das vítimas da tragédia de Pedrógão? E creio que a resposta a esta pergunta é elucidativa de como o Estado que falhou, que colapsou na sua função última de proteção das pessoas, continua a falhar a quem deles precisa. E isso é algo que nos deve manter a todos indignados. E as pessoas do resto do país que foram muito solidárias, foram muito prontas a corresponder a estas pessoas, devem saber que há ainda um drama que se vive todos os dias na região de Pedrógão, porque o Estado continua a falhar estas pessoas. Portanto, quer dizer que o modelo que foi adotado aqui na região de Pedrógão, em que estão envolvidas várias entidades na recuperação das habitações, não está a resultar? Eu estou a dizer que se deve perguntar ao Estado quantos cêntimos aqui colocou na recuperação de uma casa. Ouça, há algumas montras para mostrar e para fazer propaganda política, é verdade que há, todas também à custa da solidariedade de outros, que felizmente temos um país muito solidário e as pessoas rapidamente acorreram nessas situações, mas eu repito quantos cêntimos o Estado colocou? E a resposta a essa pergunta diz muito daquilo que continua a ser o falhanço do Estado em todas estas matérias. Veja, nós não podemos querer acorrer a estas pessoas só através da solidariedade de cada um de nós. Há uma missão última do Estado que falhou, que tem que existir. E quando o Primeiro-Ministro tiver a oportunidade de responder a esta pergunta, perceber-se-á aquilo que eu estou a dizer. Mas o dinheiro da solidariedade não deveria ser utilizado na reconstrução das habitações? Poderia ser aplicado noutras áreas? Eu não estou a dizer que não deve ser utilizado. O dinheiro da solidariedade deve mesmo ser utilizado. E deve ser utilizado também na recuperação das habitações. É preciso perceber quantas habitações já foram recuperadas. Não é aquelas montras que os senhores ministros vêm inaugurar, que o Sr. Primeiro-Ministro vem inaugurar. Não é dessas que estou a falar. É daquelas que são a esmagadora maioria e ainda não têm um tijolo colocado. Das pessoas que ainda não têm a sua habitação, a primeira habitação recuperada. E nós não podemos, o Estado não pode, eu como agente político e com responsabilidades políticas, não posso admitir que o Estado se demita da sua função e que espere que seja a onda de solidariedade nacional a fazer tudo que competia ao Estado fazer. E se o Estado está à espera que se possa recuperar toda esta tragédia só com a onda de solidariedade, então o Estado continua a falhar clamorosamente. E deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. No exemplo de como este governo é um governo de relapso na resposta às pessoas depois da incompetência que motivou a necessidade dessa resposta, é também a questão da indemnização às vítimas. Repare, como diziam lá dentro, e muito bem, que quando nós, grupo parlamentar do PSD, não numa espécie de corrida de quem eram os primeiros ou os melhores a ajudar as pessoas, fizemos a nossa obrigação. Apresentamos um projeto que visava criar um mecanismo extrajudicial para reparar e indemnizar
as vítimas da tragédia de Pedrógão, a maioria da esquerda parlamentar e o Governo apressaram-se a dizer que era preciso primeiro conhecer os relatórios e os estudos para se perceber se o Estado teve ou não teve uma responsabilidade objetiva. Sem que houvesse um único relatório, um único estudo, o Governo imediatamente assumiu a responsabilidade depois dos fogos de 15 de outubro. Veja a diferença do tratamento entre Pedrógão e os fogos de 15 de outubro. Por uma razão, por causa da pressão política, porque o Governo achou que já não podia levar a falta de vergonha a outro limite. Isto para dizer que estas pessoas de Pedrógão estão há 5 meses à espera de um mecanismo que permita que os familiares das vítimas possam ser indemnizados e os feridos graves possam ser indemnizados. E isto é inconcebível e demonstra bem como o Governo falha e continua a falhar estas pessoas. Mas sentiu isso por parte da Associação? Senti claramente isso. Eu não vou relatar nada daquilo que me foi dito lá dentro. Creio que a Associação tem feito um papel fundamental para que as respostas possam ser dadas. É esta associação que, no fundo, está a elencar as necessidades para que o Governo vá, de forma relapse, dando as respostas. São gente que viveu um drama terrível, gente que perdeu familiares próximos, amigos próximos, perderam amigos, mas que são eles que estão a ser uma espécie de motor para que as respostas possam ser dadas. E essa indignação é evidentemente que se lê nos olhos e no coração das pessoas.